terceira apresentação de Spock. Eu vou mostrar como utilizar Spock na prática. Muitos de vocês já sabem que eu vou falar aqui não é novidade, mas existem algumas pessoas que não conhecem ainda, e então eu vou apresentar para vocês um pouquinho sobre como utilizar, né, o Spock na prática. Então, seguindo as boas práticas de BDD, Behavior Driven Development, nós vamos criar o nosso teste baseado numa história de usuário. Peço desculpa àqueles que não conhecem BDD ainda, mas tranquilizo-vos dizendo que estará na próxima apresentação, né? Eu irei falar sobre esse assunto, então vai ficar um pouco mais fácil, um pouco mais claro de por que nós utilizamos o Spock, né? E por que hoje em dia se fala tanto em BDD. Inclusive eu estou escrevendo um artigo para a Java Magazine, e aí tem esses exemplos, esse exemplo que eu vou mostrar e muitos outros, inclusive em outros frameworks, que eu vou apresentar para vocês mais para frente. Então, esta aqui é a nossa história de usuário. A história diz o seguinte: o cliente faz saque de dinheiro. Então, como cliente, eu gostaria de sacar dinheiro em caixa eletrônico para que eu não tenha que esperar na fila de banco. Então, você já conhece a história do usuário, né, entende bem essa história. E aqui nós temos duas subhistórias que ajudam a entender essa história. Então, como cliente especial, eu poderei fazer saque mesmo que o saldo da conta esteja negativo. E como cliente comum, não poderei fazer saques se o saldo da conta estiver negativo. Então, existem diversos cenários aqui nessa história, mas nós vamos analisar apenas dois, até por conta do tempo, né, e só para exemplificar. Então, vamos analisar dois cenários. Primeiro, o cliente especial com saldo negativo e o cliente comum com saldo negativo, como está especificando aqui na história. Eu criei uma classe aqui no meu projeto, uma classe Java, e eu coloquei de atributo só o saldo e se ele é cliente especial ou não. E aqui tem um método sacar. Lógico que se fosse num projeto real, teria um service, né, tal, para fazer isso. Não estaria no próprio domínio. Mas, como é só para exemplificar, né, a ideia aqui é só mostrar o teste, então eu coloquei tudo no próprio domínio do cliente. Então eu vou criar uma classe para o Spock. O Spock, como ele é baseado em Groove, para mim criar um teste, eu utilizo uma classe Groove. Então eu vou criar aqui, para ficar mais real, eu vou chamar de caixa eletrônico teste, certo? E eu preciso estender uma classe chamada Specification, que é a classe do Spock, certo? Bem, aqui eu já tenho um teste, né, uma classe de teste Spock. Vamos então começar a definir os cenários. Nós identificamos então que vamos analisar dois cenários. Então eu vou criar dois métodos, e para criar um método no Groove eu utilizo a palavra def. Posso escrever uma sentença, escrever uma frase, então eu vou utilizar isso aqui justamente para escrever o meu primeiro cenário. Então, saque de cliente especial com saldo negativo. E vou criar aqui um outro método, um outro cenário, podemos dizer assim, que seria o cliente comum com saldo negativo. Como eu tenho dois cenários e nos dois eu vou utilizar o objeto cliente, então eu já vou definir aqui uma variável, né, o meu objeto, e vou utilizar o setup, que equivale ao before do JUnit, para inicializar esse objeto. Então, meu cliente, né? Ok? Então eu vou começar agora a definir o meu cenário, né? Então, dado, criar os meus blocos, já apresentei para vocês o que é isso, né? Então, dado um cliente especial com saldo de, e aí eu não vou falar mais negativo, vou falar já o valor, negócio de negócio, menos R$200. Então, dado um saldo de menos R$200. Quando solicitar um saque de R$100, então deve permitir o saque e deve atualizar o saldo para menos R$300, certo? Daí já para que eu não esqueça, né, de implementar esses blocos, se implementar esse teste, eu vou utilizar o assert do JUnit, o assert free, e vou deixar falhando aqui os testes, só para mim não esquecer. Certo?
Está aqui implementado o meu primeiro cenário. Vou implementar agora, vou descrever na verdade, né? Implementar não, vou descrever o meu segundo cenário, que é o cliente comum, com um saldo negativo de, sei lá, menos R$100. Vai tentar fazer um saque de R$200 e nós dissemos que ele não deve permitir o saque. E aí ele vai retornar uma mensagem: saldo insuficiente. Se eu rodar esse teste utilizando o JUnit, ele vai quebrar, claro, né? Porque eu não implementei nada ainda. Então vou começar implementando aqui o meu primeiro cenário. Então, cliente especial. Vou falar que esse cliente tem um saldo atual. Tem um saldo atual de menos 200. E vou chamar o método sacar passando R$100. Isso aqui vai me retornar uma variável, então já vai me retornar um valor, olhando para dizer se efetuou o saque ou não. Então já vou criar uma variável aqui, chamado saque foi efetuado, para poder verificar se eu consegui efetuar o saque ou não. Então o saque foi efetuado. E aqui eu vou verificar que tem que permitir o saque. Então se essa variável retornar true, meu saque foi efetuado. Como eu já disse para vocês nas apresentações anteriores, eu não preciso colocar igual a true aqui, porque as validações de acerto no Spock é booleana, true ou false, né? Então, e estou dizendo que o saldo tem que estar menos R$300. Então, cliente.saldo atual igual a menos R$300. Certo? Então, vocês perceberam aqui que uma parte aqui é negócio, que isso aqui pode ser descrito pelo próprio testador, né, o analista de negócio, e essa outra parte aqui é desenvolvimento. Então, eu vou mostrar para vocês depois, né, nas outras apresentações, que utilizando, né, frameworks de teste como Spock, a gente consegue fazer essa integração entre desenvolvedor e testador, né? Porque até aqui não tinha nada de diferente assim que um testador não pudesse fazer, não tinha regra de negócio, regra de código nenhum, só regra de negócio, né? Informações que o próprio cliente fornece. Então eu vou executar o meu teste e é claro que vai falhar. Agora eu vou implementar o método sacar, que não tinha nada aqui ainda, né? Estava retornando por padrão false, então eu vou retornar. Então se o cliente, ou se o saldo, né, melhor dizendo, se o saldo atual for negativo e o cliente for especial, então ele retorna true, ou seja, ele permite o saque, só que antes ele atualiza o saldo. O saldo atual vai ser o valor do saque. Certo? O saldo atual é ele menos o valor do saque. Feito isso, meu teste, o primeiro cenário já passou, já garanti essa regra aqui. Agora no segundo, vamos lá para o segundo. Por que eu fiz esse cenário, implementei o código e depois vou implementar o segundo, né? Isso aí é regra de TDD. Pequenos passos, né? Implemento um teste, eu crio um teste, depois crio o código, né? Depois eu vou refatorar mais para frente. Passou o teste, vou refatorar, vou agora para o próximo cenário. Como o nosso código é pequeno, não precisa ser refatorado agora. Mas vamos para o segundo aqui. Então, cliente comum. E esse cliente tem um saldo atual de menos R$100. E ele vai sacar. Então, não precisa nem pegar a variável cliente.sacar, ele vai tentar sacar R$200, certo? Então nós falamos que não pode permitir o saque. Então já para garantir que não foi efetuado o saque, vamos fazer assim.
eu vou iniciar essa variável sempre com valor false, para eu conseguir retornar uma mensagem lá. Então, vai ser sempre false. Se não conseguiu, por padrão, então coloca aqui o exclamação para negar, então não pode ter efetuado o saque, vou precisar retornar uma mensagem. E vou dizer o seguinte, eu vou retornar uma exception, então vou criar aqui uma variável para capturar a minha exception, vou utilizar o método Tron para poder capturar essa exception, mostrei para vocês também como já fazer isso, né? E vou verificar se a mensagem dessa exception é saldo insuficiente. Certo? Vou executar o meu teste, vai quebrar. E agora eu vou implementar aqui. Então, bem, como os dois, o saldo atual tem que estar negativo, então eu já vou aproveitar esse if aqui. Vou colocar um outro if, né? Dizendo o seguinte, se o cliente for especial, faz isso daqui. Se não for especial, só pode ser comum, ele já dá uma exception. Dá uma exception e a mensagem de exception será saldo suficiente. Certo? Dá uma exception, não deixa o cara fazer, e vamos executar o teste e passou, certo? Então, bem simples, né? Vocês viram que muito fácil eu conseguir criar um teste com Spock, utilizando regras de negócio, né? Atendia aos dois cenários, né? E com isso eu conseguiria facilmente fazer aqui uma integração, como eu já disse, entre o desenvolvedor e o testador, porque isso aqui é linguagem de negócio, né? Que o testador conhece, inclusive ele pode utilizar até esse próprio cenário para fazer o teste na prática, né? Então é isso. Hoje foi só para mostrar mesmo como que é, mostrar para vocês, incentivar vocês a utilizar o Spock e mostrar que é muito simples, muito fácil fazer, ok? Mais informações está aí a referência, né, do Spock, que é onde está a documentação, ok? Obrigado.